Vou falar de novo, quem tem nos inspirado é o Espírito Santo de Deus. E você vai abrir a sua Bíblia comigo aí em Levítico. Nós vamos lá para o livro da lei, lá em Levítico, e nós vamos ler a partir Levítico 6, a partir do versículo 12. Aí ó, Deus já falou também com mais gente. Levítico 6, versículo 12. Levítico 6, versículo 12, queridos. Daqui a pouco você vai entender por que esse vaso está aqui. Levítico 6, versículo 12, à frente diz o seguinte: o fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará. O sacerdote queimará a lenha sobre ele todas as manhãs. Colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, o holocausto. Queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. E esta é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor, diante do altar. Amém? Querido, o evangelho ele sempre vai se comparar como um fogo, como uma chama em nós. O evangelho ele tem que ser algo que nos inquieta, que nos faz decidir mudar. O evangelho ele tem que ser como aquele espelho para aquela pessoa que acredita que está acima do peso. Quando você põe até uma toalha na frente do espelho, não levanta a mão, mas aqui tem gente que já tirou o espelho às vezes. Eu já cheguei a um momento de não estar satisfeito com o cabelo. Você olha, está mal. Aí você corre lá na Dínamos Galeria, corta o cabelo e fica bonitão. Você faz alguma coisa, você reinventa. Tem coisa que nos incomoda, amém? E o evangelho na sua vida, ele precisa te incomodar. Se o evangelho não te incomoda, se a Bíblia ela não te incomoda, se Jesus não te incomoda, eu preciso te dizer que o evangelho que você vive não é evangelho, que o Jesus que você serve não é Jesus, e que a Bíblia que você lê não é a Bíblia. Esse fim de semana nós estivemos em Paracatu com uma galera aí, em Paracatu não, em Brasília, e algo me chamou a atenção. No final de uma das sessões, o Felipe, um abraço para ele lá da Seara Viva, o Felipe e o Judá falaram o seguinte: qual é a melhor versão da Bíblia? Eu achei na minha cabeça que a melhor versão é a King James 1611, porque ela é uma das mais fiéis. Mas ele falou o seguinte: a melhor versão da Bíblia é a versão que você vive. Fala assim, ó, a melhor versão da Bíblia é a que você vive. Tem gente que conhece a Bíblia toda, mas não vive nada. Tem gente que não conhece a Bíblia toda, mas que vive tudo. Afinal de contas, a melhor versão da Bíblia é a que a gente vive, é a que a gente pratica. O evangelho, mais uma vez eu te digo, o evangelho ele tem que ser algo que nos incomoda, que nos faz crescer, que nos faz mudar, que nos faz evoluir. A igreja ela não pode ser um clube social. Se a igreja é um clube social na sua vida, duas coisas podem estar erradas. A primeira, a igreja que você congrega. A segunda, a sua vida. Porque depende também da pessoa que vem, da pessoa que está aqui. Hoje sim é uma palavra para mexer com você. Essa semana eu estive com a minha filha, a Radassa. Eu fiz tanto exame, irmão, de coronavírus. Márcia, eu fiz mais um, viu? Fora. Eu tive lá em Patos, eu tive que fazer. Eu tô tão cismado, Alexandre, que eu não posso esquentar que eu falo, estou com coronavírus. Aí eu corro e faço o exame. Aí eu levei minha filha para fazer um exame. Diga assim, glória a Deus, ela não estava. Eu pensei, eu também posso estar. E eu aproveitei e já fiz mais um de sangue. Estava tão cismado com esse negócio. E aí o seguinte, eu estava vigilando, eu estou em uma situação de vigilância. E para mim é difícil, que eu gosto disso aqui, ó. De beijar, de abraçar, de pegar, para mim é difícil. Então eu estou em situação de vigilância. E aí essa semana, quando eu fui fazer o teste com a minha filha falou assim, vamos passear? Enquanto esperava o teste, vamos passear no cemitério, papai? Criança de 5 anos, vamos passear no cemitério? Vamos. Vamos lá ver onde o meu avô está? Vamos. Quem é essa mulher da foto do lado do meu avô? É a sua tia, você não conheceu ela.
tem criança aqui? Eu falei, tem, vamos encontrar uma criança. Achamos uma criança, vi um pé de manga, estou na vontade de chupar manga. Eu falei assim, não, daqui a pouco passa, vamos embora. Estamos andando para cima e para baixo. Papai, e essas casas aqui? Nossa, essas casas que eles construíram aqui são alguns lugares de homenagem para as pessoas que morreram ficar. Tem espaço para colocar mais de um. A minha filha, ela foi bíblica. Ela virou e falou assim, papai, por que quem morreu precisa de uma casa tão bonita assim? A palavra começou a ser gerada em mim. E eu lembrei que a Bíblia diz que algumas pessoas são como um sepulcro caiado. Você vai ali lá no cemitério, tem túmulos de mais de 10 mil reais feitos de mármore. Quem já viu? Tem coisas monumentais. Tem ali o memorial da família X. Deve ter até ar-condicionado dentro daquele negócio. Tem uns mais humildes. Tem de tudo ali. Mas a Bíblia fala que existe um sepulcro que ele é caiado. Ele é bonito por fora e por dentro ele é podre. Porque tudo que está ali dentro vai ser consumido pela terra, amém? Ali é o futuro de todos os homens. A Bíblia ela fala e ela nos garante que a mais verdade na casa que habita luto. Naquela casa todos contemplam o seu fim. Naquela casa todos sabem para onde eles vão. A pergunta que eu faço para todos nós hoje é com quem nós temos gastado o nosso tempo? Em quem nós temos investido o nosso tempo? Como nós temos gastado a nossa energia? Uma das coisas que eu ouvi do meu avô antes dele morrer é que ele, como uma sabedoria quase que salomônica, o meu avô falou comigo assim, filho, não trabalha demais. Eu trabalhei muito. Eu descobri que não precisava trabalhar muito. Por quê? Porque o trabalho desgastou o físico dele. A vida desregrada, aproveitar demais o alimento, comer o que queria, acabou com a saúde dele. Beber o que podia beber, acabou com a saúde dele. Tudo que é em exagero demais, tudo que é para prazer demais, pode acabar com a gente. Mas ele falou comigo, não trabalha muito. Tem gente que trabalha além da necessidade. Você conhece? Quem conhece alguém assim? Levanta a mão. Quando se trabalha muito, não se tem tempo com a sua família. Quando se trabalha muito, não se tem tempo com seus filhos. Quando se trabalha muito, não tem tempo para Deus. Você não tem que se desgastar tanto assim. Você não tem que gastar tanta energia tentando impressionar as pessoas, tentando ficar bonito demais, tentando atrair olhares. Você não tem que gastar tanta energia tentando passar uma imagem. Tem pessoas sofrendo porque está gastando muita energia com coisas desnecessárias, pífias, coisas irrisórias que não vão acrescentar nada na sua vida. A minha filha, ela perguntou para mim, por que quem morreu precisa de uma casa tão bonita? Ela foi extremamente bíblica. E Deus começou a gerar algumas coisas no meu coração. Eu tenho aqui um vaso com algumas flores. E particularmente eu gostei muito do tom dessas flores. Eu também gostei da cor desse vaso. Ele é monumental. Ele é um vaso que poderia estar num palácio, decorando. Ele já esteve em casamento, sim ou não? Ele já esteve talvez em aniversários de igreja. Ele é um bom vaso, ele é um vaso bonito. As folhas, elas têm sim um tom muito bonito de verde. As flores, elas caem para um vinho, quase com um degradê, com um rosa. É algo assim, inspirador. Mas se eu pego um pouco de água e coloco, não faz diferença. Por quê? Porque essas flores, elas são artificiais. Eu posso retirar um pouco delas e jogar ao chão, que não vai fazer diferença. Não tem raiz, embora pareçam flores, não são flores. É um plástico, é uma imitação, é algo que tem um valor muito pequeno. Um fotógrafo não vai perder tempo tirando fotos de flores de plástico. Quando ele quer algo que vai atrair o olhar do seu público, ele vai para as matas, para as florestas, para os jardins mais bonitos e tira essas fotos. Porque jamais aquilo que é superficial vai atrair o olhar necessário de Deus.
Deus não está olhando para aquilo que é superficial. Deus sabe se o seu fogo é fogo verdadeiro ou se é um fogo artificial. Deus sabe se a sua lágrima é verdadeira ou se ela é artificial. Deus sabe se a sua disposição em servir é verdadeira ou se é uma disposição superficial. Deus sabe se o seu estar aqui é verdadeiro ou se o seu estar aqui é superficial. O vaso é bonito, as flores são bonitas, mas de alguma maneira não serve para nada. Porque aquilo que é superficial não pode reproduzir aquilo que é natural. Então, essas flores jamais vão reproduzir flores. Rodriguinho, faz favor aqui. Dá uma cheirada nessa flor, me fala sobre o perfume dela. Não tem. Você quer agora um choque de realidade, Rodrigo? Presta atenção. Pode levar essa aqui para você ficar perto de você. Imaginar que era tipo o buquê da sua noiva, sua futura noiva. Daqui a pouco eu pego. Esse é o Rodrigo está solteiro, irmãos. Então, tá ainda, Rodrigo? Ou tá meio encaminhado? Tá solteiro? Oh Deus, me ajuda a interceder pelo Rodrigo. Deixa eu te explicar uma coisa. Todos os anos nós temos um evangelismo no dia de finados. O Flávio estava lá esse ano, mais uma equipe. Amém, Flávio? Vocês viram muita gente com flores artificiais ali? Vocês viram vendendo flores na porta? Se você entrar no cemitério, você vai perceber que 95% das flores que estão lá são artificiais. Mas dificilmente você vai dar flores artificiais para quem está em vida. Porque quem está em vida não merece nada que é falso. Você quer viver de um falso amor? Você quer estar casado com alguém que te suporta ou que te ama? Você quer ter uma amizade artificial ou verdadeira? Você quer ter, quando você no casamento, você quer ter uma relação sexual ali com seu cônjuge que parece um teatro ou algo cheio de amor, de ternura, de prazer? Pornografia não sacia o homem, por quê? Porque é artificial. Depois sempre tem um vazio. Tem pessoas, queridos, vivendo como esse vaso. Elas dão glória a Deus. Elas até tentam orar. Elas até são dizimistas. Elas até trazem suas ofertas. Elas até conhecem Bíblias. Elas até falam de Jesus. Mas elas estão vivendo na superficialidade. A Bíblia aqui no livro de Levítico 6, a partir do versículo 12 diz: o fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará. O sacerdote queimará a lenha sobre ele todas as manhãs. Todas as manhãs o sacerdote ele tinha que queimar a lenha. Todas as manhãs ele tinha que se sacrificar. Vamos conjecturar para os nossos dias. Se você oferece todas as manhãs os seus primeiros minutos ao Senhor, se você dedica eles a Deus em oração, em súplica, você está sendo como um jardim regado. Se você oferece só os seus domingos e os dias santos, os dias de culto, você está sendo artificial, você está sendo superficial. Aquilo que é superficial não precisa de alimento. Você dá comida de verdade para as bonecas da sua filha? Eu brigo com a minha quando ela coloca comida de verdade, porque depois que a gente descobre já está aquele mau cheiro. Porque é uma boneca, o plástico não precisa de nada que é natural. A pergunta é como nós estamos vivendo, como nós estamos conduzindo a nossa vida. O fogo ele vai arder todos os dias, todas as manhãs. Nós somos o quê? O templo de Deus. A Bíblia diz que nós somos o templo. Nós não precisamos mais ir no templo. Você não precisa trazer mais aqui um sacrifício para ser queimado no altar. Não tem lenha, não tem fogo, não tem o sacerdote daquele período. Jesus morreu em a cruz, não precisa queimar mais nada, amém? Mas nós somos o templo. Quem precisa queimar somos nós. Quem precisa ter chama acesa somos nós. Quem precisa voltar ao primeiro amor somos nós.
A Bíblia diz sobre nós voltarmos a queimar. Pastor, eu já nem sei como é isso. A primeira coisa, querido, você já acertou. Você reconhece aonde você está. Eu não tenho medo de pessoas que batem no peito e dizem: eu estou frio, eu desviei, eu não oro, eu não leio, eu não tenho prazer mais na igreja. Essas pessoas têm uma grande oportunidade. Difíceis são aquelas que falam que estão bem e na verdade não estão. O problema não está em você ser morno, não está em você ser frio. A Bíblia diz que o problema está em você ser morno. A Bíblia diz: ai daquele que está morno, porque o morno será vomitado. O morno é aquele que acha que está bem. Ele acha que está quente. Ele acha que é aceitável. O frio ele não, ele fala: pastor, toma álcool, o trem está feio, minha vida está desse jeito, meu problema é esse, eu não dou conta mais, eu não consigo. Ele admitiu, ele está frio. O morno, você chega para ele: e aí, meu irmão, como está? Não, estou bem, pastor. Nossa, pastor, tem que chorar, está uma bênção. O discurso não condiz com a realidade. Nós temos que aprender a colocar fogo sobre nós, sobre esse altar. Põe esse altar para queimar. Põe esse altar para queimar. A Bíblia diz que o fogo deve queimar todos os dias, ininterruptamente. Ele não pode apagar. O sacerdote, ele não dormia às vezes ele tinha que ficar de olho. Vinha uma ventania, corria, não deixa o fogo do altar apagar. Chuva de vento, corria, fazia barreira, não deixe o fogo apagar. Eles sempre se esforçavam por manter o fogo aceso. Para manter o fogo aceso, é preciso esforço, dedicação. O fogo não fica aceso sem dedicação. Quem já viu aqui Largados e Pelados? Levanta a mão. Quem gosta, levanta a mão mais uma vez. Ah, eu gosto demais. Alexandre, eu já fiz até minha inscrição. Eu já até imagino. Pastor Nelson, ASP 6.2. Pontos fortes, alimentação, ponto fraco, free e pernilongo. Coloquei tudo no site, fiz minha inscrição, irmão. Que um dia vocês vão ter que fazer jejum e oração para torcer para mim lá naquele negócio lá. Só que qual que é o problema do Largados e Pelados? Quando tem dois companheiros e um deixa o fogo apagar. Aí um fica com raiva, briga. Você não serve nem para olhar o fogo. Quando eles têm o fogo, otário, vocês põem até na cumbuca e levam o fogo. Entra no rio com fogo, mas não deixa o fogo apagar. Porque se o fogo apagar, você vai sofrer. Quando o fogo apaga, vem praga. Quando o fogo apaga, vem bicho, vem de tudo. Se o fogo estiver aceso, os leões não aproximam para te devorar. Se o fogo estiver aceso, a cobra não entra no arraial. O escorpião, a tarântula, tudo fica de fora porque tem fogo. O problema é que muitos cristãos estão deixando o fogo apagar. Aí começa a vir um monte de coisa sobre ele. Ai, estou atribulado, é isso e aquilo. Vai ser difícil, querido. Sem fogo não há evangelho. Sem fogo não há evangelho. É por isso que a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Se um cair, o outro levanta. Se o fogo de um estiver apagando, a gente joga um pouquinho de querosene, ajuda a acender novamente. Eu conheço grandes homens e mulheres de Deus, mas eu conheço mulheres que não tinham um marido morno, tinham um marido frio, que vinham para o culto e o marido ficava em casa, mas sempre orando, colocando lenha, colocando fogo, mais um pouco de lenha, mais um pouco de fogo. Daqui a pouco é um jejum, daqui a pouco é um propósito. Liga no grupo das irmãs, das mães intercessoras, pede oração, vai para o monte, faz, vai colocando, de hora para outra fez o quê? Incendiou. O marido ficou mais firme do que a esposa, ou vice-versa. Eu conheço mães que pagaram um preço de oração gigantesco pelos seus filhos. Os filhos viviam aprontando, de uma hora para outra os filhos pularam, explodiram, viveram. Vou te dar um exemplo, se estiver ouvindo, é amigo meu, é íntimo, eu posso falar. Gabriel Oliveira, pastor do Ministério Elim, aonde eu preguei. O Gabriel está uma benção. O Gabriel chegou no nosso seminário, ele tinha tudo para ser expulso do seminário. Sabe aquele cara que pede para sair porque sabe que vai ser expulso? Gabriel Oliveira. Mas a mãe do Gabriel
o pai e o irmão nunca desistiram de orar pelo Gabriel. Está lá em Brasília, uma bênção, casado com a sua filha, um grande pastor. Recebeu muita lenha. O nosso problema, querido, é que a gente não põe lenha na nossa vida. Se o fogo está diminuindo, todo mundo sabe quando está diminuindo, amém? Você começa a faltar um dia, você tem um compromisso no outro, você deixa de ler um capítulo hoje, que amanhã você vai ler 2. Você não vai orar porque você está cansado. E Deus é pai, então o pai, ele sabe quando eu estou cansado. Então hoje eu não vou orar. Isso é deixar de pôr lenha na nossa vida. Você vai pegando lenha, coloca mais um pouquinho, coloca mais um pouco, vai colocando, deixa o fogo subir. Fogo é importante, porque o fogo de Levítico era um fogo purificador. Eu não sei se você sabe, mas nessa modalidade de sacrifício aqui, o sacrifício era assim: preparava-se o altar do holocausto. Todas as vezes que você vê escrita a palavra holocausto, é fogo, amém? E aí se queimava ali o cordeiro, o carneiro. Quando aquele cordeiro estava sendo queimado, o sacerdote ficava de olho para ver se a última gota de gordura seria queimada. Tinha que queimar tudo, porque quando queimava tudo, se entendia que estava purificado o pecado. Traz para os nossos dias de hoje: quanto mais fogo, maior purificação. Ali ó, em Paracatu nós temos aqui em Ross. Aqui em Ross, em média, ela extrai mais de 100 quilos de ouro por dia. Uma estrutura mega para extrair 100 quilos de ouro. Um pouquinho assim, ó, às vezes um saquinho. Uma grande estrutura para extrair 100 quilos de ouro. Sabe qual é o último processo de ouro, do ouro lá? Porque o ouro que eles pegam vem com terra dentro dele, vem com uma raiz dentro dele, vem com ferro dentro dele, vem com outros minerais dentro. O ouro vem cheio de coisa. Eles lavam bem o ouro, passa muita água no ouro, aquelas lavagens com aqueles jatos fortes. Depois eles mandam para um lugar onde ele vai ser queimado em altas temperaturas, ao ponto de consumir tudo. O ouro está sendo purificado. Se você quer uma vida de purificação, a Bíblia diz: sem a santidade ninguém verá o Senhor. Você quer ser santo? Você quer encontrar purificação na sua vida? Queime, deixa queimar, como dizia o Alessandro Vilas Boas. Todos os dias, um pouco. Aumenta a temperatura da sua vida. Se desafie. Hoje eu estou lendo um capítulo por dia, amanhã vai ser 2. Daqui um mês eu quero estar lendo 3. Daqui um ano eu quero estar lendo 10. Eu vou terminar a Bíblia em um ano. Se desafie. Hoje eu oro 5 minutos, amanhã eu vou orar 10, depois eu vou orar 15. Aumente o fogo. Aumente o fogo. Deixe queimar de maneira insistente na sua vida, dia após dia, dia após dia. Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-nos a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Presta atenção no que eu estou te falando. Muitas tribulações. Só tem uma maneira de você passar pela tribulação: se você estiver no fogo. A tribulação é uma prova. A Bíblia diz que nós vamos ser provados pelo fogo. Se qualquer luta chega, te chacoalha, você pensa em desistir, você pensa em abandonar, você pensa em abrir mão da fé. Se qualquer uma dessas coisas que chega na sua vida te faz olhar para trás, sabe qual é o diagnóstico? Claro, está faltando fogo. Porque um homem sem fogo, uma mulher sem fogo, não resiste muitas coisas. Eu conheço 2 tipos de pessoas. Um dia eu vi uma reportagem
Uma mulher, ela estava em uma delegacia para ficar de frente a frente com o homem que matou o seu filho. Quem já viu essas coisas na internet? Mas essa mulher, ela me chamou a atenção porque ela falou assim: olha, eu estou aqui para te perdoar e para te dar um presente que vai mudar a sua vida. Eu quero te dar uma Bíblia. E eu quero te dizer que a partir de hoje eu estou orando todos os dias por você, para que você conheça Jesus como meu filho conhecia. Você não me deve mais nada, porque Jesus, ele te perdoou em uma cruz. E aquela mulher foi falando, e aquele jovem que tinha matado o filho dela começou a chorar, e de repente ela pediu um abraço, e ele não se sentia digno para abraçar, mas ela colocou tanto fogo, tanto fogo, tanto fogo na vida dele, que ele abraçou ela, e ele chorou em prantos no ombro daquela mulher. O fogo, ele faz com que você perca a razão. O fogo, ele tira de você os sentimentos próprios, justiça própria, direito, é isso, é aquilo. Encha-se do fogo. Encha-se do fogo. Quando eu estou colocando fogo na minha vida, eu não dou descanso para o meu inimigo. Eu não dou descanso para o meu inimigo. Em certo momento, Gideão, ele precisava ir contra os inimigos dele. Deus reduziu o exército de Gideão, mas Deus falou o seguinte para Gideão: separa agora esses 300 homens, quebrem os cântaros, toquem as trombetas e levantem as tochas. Automaticamente o exército inimigo fugiu, porque quando viu as tochas, percebeu que o inimigo estava chegando e achou que eles eram muitos. Nós devemos queimar ao ponto do nosso inimigo sentir medo, sentir temor. Nós devemos queimar ao ponto das pessoas, querido, que um dia, sabe aquelas pessoas que sem a gente perceber a gente magoou, a gente feriu, a gente chateou. Nós temos que deixar algo em nós brilhar maior do que as nossas justificativas. Geralmente quem magoou alguém, quando converte, quer ir lá e pedir perdão. Tá certinho, amém? Mas se o seu perdão não vier marcado pelo fogo que transformou a sua vida, não adiantou nada. Você tem que queimar ao ponto das pessoas verem e falar o seguinte: não, quando ele fez isso comigo, ele era diferente. O fogo, querido, ele aumenta a nossa temperatura. E o fogo, ele transforma o ambiente. O fogo traz alegria. Voltando para o Largados e Pelados, primeira noite com chuva, segunda noite com fogo. Aumenta a moral, aumenta a autoestima, nos faz acreditar em nós. Tem gente que você fala o seguinte: olha, dá para ver sangue no olho dele. Sangue é um sinônimo de coisa quente, de coisa que arde. Vermelho, o rubro, traz a ideia de quem está queimando. Quando você fala ele tem sangue no olho, você fala aquele ele não desiste, ele vai para cima, do jeito que ele está, ele vai entrar nesse jogo, ele vai dar carrinho para todo lado, ele vai fazer gol de cabeça, ele vai fazer gol de todo jeito. Ele está com sangue no olho, ele quer muito aquilo, ele não vai desistir. O fogo nos ajuda a persistir, o fogo nos dá coragem. Se você entra em uma caverna que você nunca viu nada, mas você tem uma tocha, eu tenho coragem. Se você está no mato, você tem uma lanterna, eu tenho coragem. Aconteceu um barulho, você iluminou, tem nada ali não, vamos para cima. Agora se você estiver na escuridão, qualquer barulho te deixa apreensivo. Enquanto você tiver fogo, você vai persistir, você vai avançar, você vai decidir. Você vai deixar que as decisões dele sejam as suas decisões. O fogo arderá como? Continuamente. O fogo arderá continuamente. Ele arderá, na verdade. Segunda Tessalonicenses 1:4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós na igreja de Deus, por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais.
não ouvi nenhum caso na minha vida de uma mulher que desista de ter o seu filho no momento do trabalho de parto. Desistir não. Não está saindo naturalmente. Doutor, me dá uma injeção, tira meu filho. Tenho que salvar a criança ou o bebê. Se pudessem fazer essa pergunta para a mãe, quem ela escolheria? Salvo meu filho. Porque ela já está trabalhando por algo maior do que ela. Sabe por que nós estamos desistindo? Porque nós estamos nos vendo maiores do que o Evangelho. Prioridade à frente do Evangelho. Eu desisti porque, na verdade, eu preciso buscar a minha felicidade. Afinal de contas, eu sou novo e eu tenho que encontrar as coisas que me dão prazer. Eu desisti porque eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos, e parece que não encaixa com as coisas da igreja, parece que não encaixa com as coisas de Deus. Significa que nós estamos nos tornando maiores do que o Evangelho. E aí a idolatria não é mais você estar diante de uma imagem. A idolatria não é mais você estar diante de um cantor. Aí você já está vivendo o hedonismo, o antropocentrismo, onde você é o centro e as demais coisas vão convergir para você. A Bíblia já diz o contrário, que todas as coisas vão convergir em Jesus. Não há espaço no Evangelho para quem quer ser o centro, porque o fogo ele consome. O fogo ele é consumidor, a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós seremos batizados por fogo e nós seremos julgados e purificados pelo fogo. Porque quando o fogo descer sobre nós, quando nós somos batizados pelo fogo, nós entramos em um processo de purificação. Quando Jesus voltar, nós vamos ser entregues ao fogo e julgados pelo fogo. E aí vai se avaliar se em nós há alguma coisa que não está purificada. Nascidos do fogo, purificados pelo fogo. Por isso eu te dou uma dica hoje. Perceba que não é só a sua vida espiritual. Quando não há fogo do Espírito na sua vida, as demais áreas são áreas de inconstância. Quando não há fogo na sua vida, há uma inconstância na sua vida profissional. Todas as vezes que você esteve frio espiritualmente, você pensou em desistir do seu emprego. Quando você está frio espiritualmente, há uma inconstância nos relacionamentos. Você pensa em chutar o pau da barraca toda hora. Não quero isso, não aguento, é desse jeito. Quando não se está firme espiritualmente, eu penso em abrir mão das coisas que Deus me deu o tempo todo. Não vou tocar. Você sabe qual é? Glória a Deus. Você sabe o que afasta um músico disso aqui? Falta de propósito. O Kevin, irmãos, ele toca de dia, à tarde, de madrugada. Se pudesse ele ia caçar uma vigília, né, Kevin? O Kevin essa semana ele tocou tanta bateria na nossa viagem. Alexandre de Deus, eu achei que ele ia voltar com cãibra. O irmão lá da Seara Viva falou para mim: pastor, ele é magrinho, mas ele bate numa força, né? Ele bate, porque ele é apaixonado. Tem gente que vai tocar e tá aqui, ó, só no forrozinho, ó. O outro vai tocar o violão, procura o líder do louvor. Cadê o Kevin? Foi embora? Procura o líder. Hoje eu não estou muito bem, não. Acho melhor não tocar. Hoje eu não estou muito bem, pastor. Acho melhor eu entregar minha célula. A falta de fogo nos faz entrar em uma anemia espiritual. A pessoa não tem ânimo para nada. Irmãos, tem dia que eu acordo e eu faço aqui na minha cabeça, eu falo assim, ó, que preguiça. Mas na mesma hora eu falo, preguiça não é de Deus. Aí eu já levanto. Tem hora que alguém me liga, eu falo, mas que desânimo. Desânimo também não é de Deus. Aí eu vou, opa. Tem hora que eu vejo um irmão caminhando na minha direção, eu passo assim, é um pepino.
O Espírito Santo já me fala, mas você está aí para resolver. O fogo não te deixa desistir. Vou elogiar os atleticanos. Vou elogiar. Quem é atleticano aqui? Levanta a mão. Pode juntar torcida do Corinthians, Flamengo. Nem do Cruzeiro eu não vou pôr. Estou falando de torcida de verdade. Que não dá a torcida do Atlético. Atlético cai na Série C, os caras estão lá no estádio, ó, e pula, e vai, e vão pra cima, e canta o hino do Galo, e não sei o que lá. Eles nem chamam Atlético de Atlético, é Galo. Os caras queimam, os caras é doido. Tem torcida assim? Tem torcida assim. Guerreira, do Vasco. A torcida do Cruzeiro rebaixou, para de ir no estádio. Irmão, escutei de cruzeirense esse ano que ele pensou em mudar de time. Torcedor do Atlético não fala isso não. Do Flamengo, Corinthians fala isso, Guga. Torcedor do Corinthians pensa em mudar de time. Mas torcedor dos outros tem time. Cruzeiro, pensa. Não todos, alguns. Mas também o Cruzeiro acostumou a ganhar título demais, né? E chegou numa época que ele não aceitou. Eu entendo isso também. Mas nós temos que ser um pouco atleticanos espirituais. Tá ruim, eu tô de pé, eu tô cantando o hino. Tá ruim, eu tô indo pro estádio, com febre, com dor de barriga, todo jeito, mas eu visto a camisa. Se o cara não tem a camisa, ele já não é atleticano, não é. Nós temos que ser atleticano espiritual. Vou pregar sobre isso um dia. Os cruzeirenses vão ficar com raiva. Mas por quê? Porque o cara torce. Agora você vira pro irmão: e aí, irmão, tudo bem? Você já chega com fogo, tá? Como que tá a sua vida? Irmão, não estou falando que você não tem que sofrer e passar dificuldade. Você tem. Mas é falta de fogo, é falta de nutriente, é falta de palavra, é falta de buscar. E não é culpa dos pregadores da comunidade sendo transformados. Porque a pregação aqui, ela é na palavra, ela é firme e ela está te confrontando. Então se você muda, se você quiser. Precisamos encher mais o nosso coração de alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu preciso ter isso em mente. Já está difícil sem, irmãos. Com, né? Imagina sem. 1 Timóteo 6,11. Porém, tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Você quer queimar? Você quer ser cheio de Deus? Volta às primeiras obras. Oração, jejum, solidariedade, busca pela mansidão e pela constância. Você quer ser um grande homem de Deus? Começa a queimar. Começa a dividir o que você tem. Não vou almoçar sozinho, leva almoço para alguém. Procura um morador de rua, senta 5 minutos do lado dele, fica só observando ele, faz uma oração, estabeleça práticas espirituais. Hoje eu vou falar de Jesus para alguém. Nós estamos aí na campanha do Eu Mais Um. Domingo é dia de você trazer um convidado no nosso culto de celebração. É dia de você trazer alguém. Você fala: não, o que eu recebi eu quero para outras pessoas, eu vou queimar. Eu preciso estar cheio de Deus. Eu preciso chegar, as pessoas precisam entender que tem uma palavra em mim que pode fazer a diferença na vida deles. Eu conheço a história da maioria de vocês. E aqui existem homens e mulheres de Deus. Nós precisamos queimar mais, queridos. Nós precisamos absorver mais. Eu preciso viver a justiça. Eu quero buscar a purificação, fugir das ciladas, seguir a justiça, trabalhar a piedade, exercitar a minha fé. Jesus, eu estou desanimado, eu não quero. Eu não queria nem passar na porta. Eu estou fugindo dos crentes. Eu vejo um crente, eu já vou pela outra rua. Começa a agir pela fé. Eu vou pela fé. Eu vou pelo amor. Começa a exercitar a constância. Eu falei em um culto desses esses dias. Quanto tempo nós demoramos para ler uma página? Leitores que não são assíduos leem mais ou menos 300 palavras por minuto. Leitores assíduos conseguem chegar até 700 palavras. Eu fiz uma pesquisa.
Se você começar a trabalhar isso, tem gente que vai gastar 3 minutos para 300 palavras. Calcula esse tempo em folhas, em livros. E calcula com o tempo que você fica no Instagram. O que é fogo para a sua vida? A vida dos outros? Ou a vida daquele que se entregou por você? Preocupar com o seu vizinho, com a blogueira de João Pinheiro, com o pastor de João Pinheiro, com o fulano de João Pinheiro, não acrescenta nada na sua vida. Muito pelo contrário. Muita gente inveja, muita gente compara, muita gente cria história. Começa a preocupar com as coisas de Deus. Gaste tempo com a palavra. Gaste tempo com seus estudos. Lá na frente não adianta você chorar porque você não alcançou seus objetivos. Procrastinou a vida toda. Não colocou o fogo necessário. Não fez brilhar nos seus olhos. Está desempregado, irmão? Eu sei que é difícil. Não estou aqui para te criticar. Mas se você trabalhasse, você sairia todos os dias 8 horas da manhã, retornaria às 11 para o almoço, voltaria 12:30 e sairia às 17 horas. Mais ou menos assim, não é? Enquanto você não tem emprego, saia todos os dias às 8, volte todos os dias às 11:30, almoce, saia 12:30, mas esteja todos os dias batendo de porta em porta. Uma hora alguma coisa acontece. Uma hora alguma coisa acontece. Acontece um milagre. Nos falta sangue no olho. Nos falta querer demais uma coisa. No tempo nosso, quando a gente está começando a namorar, nós estamos com muito fogo, né? Faz assim, ó, todo mundo. Faz assim, você está com muito fogo. Você está namorando, você está com muito fogo. Ela te liga 3 horas da manhã, tocou. Você viu escrito assim, amor, você... Oi, meu bem. Hoje eu não estou bem, estou passando um pouco mal. Tem gente que sai 3 horas da manhã e vai na casa dela. Tem muito fogo. É bonitinho, né? Tem muito fogo, quer queimar. Ele vai lá, olha, eu trouxe aqui para você. Eu abri o açaí para trazer um açaí para você. Tem homem que faz isso. Você parou de fazer vigia depois que você já está com um tempo de namoro. O Flávio é esse tipo de cara. Meu Deus. Eu já te falei para parar de fazer isso. Eu já falei, não falei? Para. Graciela espirrou. Fiquei, nossa. Falei para parar porque depois que casa não dá conta de continuar e fez propaganda enganosa, o pastor tem que estar resolvendo as coisas. Então para. O que eu estou te explicando? Quando a gente está no começo, a gente está empolgado. Você lava o carro todo dia. Você está lavando o seu carro. Passa aquele Corolla. Você esquece seu carrinho e fala, um dia vai ser esse aqui, ó. Com o tempo você para de lavar. As coisas param. A Bíblia diz que tudo passa. O carro passa. O relacionamento passa. O seu emprego vai passar. Você começou trabalhando com muito amor e talvez hoje o seu emprego desculpa a palavra, é um saco o seu emprego. Tudo passa, mas a palavra não vai passar. Não há vírgulas na palavra. Ela não vai abrir brecha para você. A palavra não vai respeitar a sua depressão. A palavra não vai respeitar o seu desânimo. A palavra não vai respeitar as suas justificativas. O evangelho não vai respeitar os seus traumas. O evangelho não vai respeitar os seus medos. O evangelho é o evangelho. Para pessoas com traumas, para pessoas sem traumas, para pessoas deprimidas, para pessoas que estão saudáveis emocionalmente. O evangelho é o evangelho. Para o presidente do Brasil, para o vendedor de uma loja, para o gari, para o médico, é o evangelho. O evangelho é para o solteiro, é para o casado, é para o viúvo, é para o noivo, é o evangelho. E ele não vai mudar. Então uma coisa, eu te dou uma dica. Pare de gastar tanto tempo com coisas que são passageiras. Coloque um pouco mais de fogo na sua vida. Dedicação, amor, empenho, solidariedade. Começa a queimar mais por isso aqui. Porque uma coisa eu te falo: quando os seus dias passarem,
você vai descobrir justamente o que o meu avô descobriu quando ele estava doente. Salomão deixou claro no livro de Eclesiastes. Ele falou sobre você gastar sua vida demais trabalhando. Pensa nesse evangelho. Seu horário de almoço é 1 hora, é 1h30, 2 horas. Se é 1 hora, 15 minutos para ele. Se é 1h30, 20 minutos para ele. E ó que eu estou deixando pouco, hein? Que devia ser tudo para ele. Pastor, o senhor ora o seu almoço inteiro? Não. Pastor, o senhor ora toda madrugada? Não. Pastor, o senhor ora todos os dias? Oro, irmão. Aí você vai me desculpar, oro. Não me faz melhor do que você, mas é porque eu reconheci que eu sou pior do que você. A diferença entre eu e você é porque eu sei quem eu sou. Nada. E eu preciso queimar. O dia que nós deixamos de ter o contato com Ele é porque nós começamos a achar que nós somos alguma coisa. Tito 2:2 exorta os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na sua fé, no amor e na constância. Olha o que Paulo falou para Tito. Tito, nós já cuidamos dos jovens. Vai lá e fala para os velhos, para eles serem equilibrados, para eles serem sérios, para eles serem sãos na fé, no amor e na constância. A dificuldade das pessoas mais velhas em Deus é porque elas já acham que comeram o suficiente, que oraram o suficiente, que leram o suficiente e que já sabem o suficiente. A maioria das pessoas que já tem muitos anos de igreja, elas acham que elas já têm gordura o suficiente para suportar o inverno. O que vai acontecer? O inverno vai chegar, você vai descobrir que você não tem gordura e você vai perecer no inverno. O inverno vai acabar com as suas energias, porque você achava que tinha muito. Os mais velhos, até mesmo você vai pensar nos nossos avós, nos seus avós. Já viu tanto que eles têm dificuldade de aprender com os mais novos? É difícil você colocar alguma coisa na cabeça de um idoso. Verdade ou mentira? É difícil você ensinar. Vai falar para um idoso que ele paga as contas dele pelo celular. Se não tiver recibo, não tiver dinheiro ali, ó. Não estou falando todos, mas quem já viu alguém assim? Levanta sua mão só para me saber. É difícil. Você não ensina truques novos a um cavalo velho. Paulo, ele falou aqui em Tito o seguinte: exorta. Ele está falando o quê? Puxa a orelha dos velhos, que eles sejam equilibrados, que eles sejam sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor e por último, na constância. Essa dica é para você que tem muitos anos dentro da igreja. Talvez você entrou numa letargia. E algo letárgico é diferente de algo constante. Aquilo que é letárgico está estagnado. Aquilo que é constante é como uma engrenagem de um relógio que dia após dia faz o seu trabalho. Dia após dia faz o seu trabalho. Dia após dia faz o seu trabalho. Até o dia que acaba a sua pilha e ele para de funcionar. A engrenagem um dia ela vai acabar. A nossa engrenagem ela está todos os dias fazendo o trabalho dela. O meu coração não para desde o dia que eu nasci. Os meus pulmões, eles não esvaziaram desde o dia que eu nasci. Os meus olhos não pararam de ver desde o dia que eu nasci. Mas tudo aqui tem prazo de validade. Um dia a engrenagem para. Um dia vai faltar fôlego. E aí nós precisamos ter a consciência plena. Se nós gastamos a nossa vida no lugar certo. Pastor Luiz, pai do pastor Emerson, faleceu. Um octogenário, um homem aí com mais de 80 anos. Faleceu em Brasília. Assim que o pastor Luiz faleceu, a junta médica de enfermagem convocou os filhos e os funcionários para um culto, uma oração de agradecimento pela vida dele. Do lado da cama, uma lista com mais de 19 nomes de pessoas que durante o período que ele esteve internado ou aceitaram Jesus ou reconciliaram com Jesus. Constância. Nem a debilidade física que eu carrego em mim me impede de ser aquilo que eu nasci para ser.
Nós somos indesculpáveis. Querido, eu estou pregando para mim, amém? Não estou pregando para transformados, eu estou pregando para mim, eu estou pregando para todas as pessoas que querem viver isso. Eu preciso me esforçar, dia após dia. Eu sei que quem não veio no culto hoje tem os seus motivos, e eu espero sim que tenha seus motivos. E eu espero que quem não veio no culto esteja em casa assistindo a palavra, ou que quem não está assistindo vai assistir mais tarde, ou amanhã, ou no decorrer dos dias. Querido, eu estou te falando, não é que se você deixar de vir no culto, você não serve a Deus. Mas o culto é a parte mínima, é a menor parte que você deveria fazer. O culto é a menor das partes. Nós temos que exercitar. Nós temos que queimar. Tudo na vida precisa de combustível. Boa parte do ânimo que você tem vem do carboidrato que você ingere. Tem que ser equilibrado, não pode ser demais. Você precisa de substâncias para ânimo. Dependendo do que está faltando no seu corpo, você fica sonolento. Mas Márcio, estou certo, não estou? Você dá preguiça. Você olha e fala assim, está endemoniado. Não, não é demônio não. É falta de nutriente, está anêmico, está cabisbaixo, está desnutrido, está com um problema. Toda pessoa, você tem um relacionamento, você não cuidou do jardim, o jardim vai ficando feio. A pessoa perde o sorriso, a pessoa perde o prazer, o amor acaba. Tem que cuidar. Tudo precisa de combustível. Seu carro, sua moto, até sua bicicleta precisa de sua força. O evangelho é assim, querido. É comportamento. Eu preciso decidir hoje. Não pode ser nos momentos difíceis. Minha fé não pode explodir só nos momentos difíceis. Minha fé não pode saltar só no momento da dificuldade. A minha fé não pode emergir só no momento do problema, da dor, da crise. A minha fé não pode emergir quando as minhas finanças estão maus. A minha fé não pode emergir quando o meu relacionamento está por água abaixo. Eu tenho que ter uma constância. Constância. O fogo arderá continuamente. Quem vai colocar a lenha? O sacerdote. A Bíblia diz que nós somos o sacerdócio real. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. Quem é o responsável para incendiar a sua vida? O pastor Nelson? Não. Você. Você é o responsável. Eu comentei lá na viagem. Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, um dos maiores avivalistas que pisou na terra, um dos homens que mais ganhou pessoas para Jesus com pregação e evangelismo. Um dia Spurgeon pregou, ele é considerado, gente, o príncipe dos pregadores. Ó, onde o cara está. Um dia Charles Spurgeon pregou e um jovem chegou nele e falou assim: pastor, me deixa pregar esse seu sermão. Eles tinham o costume de escrever o sermão em papel. Aquele pregador entregou para ele o papel e falou o seguinte: ó, eu te dou a minha lenha, coloca o seu fogo. Você pode dar tudo para uma pessoa, se ela não tiver o que você carrega, ela nunca vai fazer bem feito. A maioria das heranças dá errado. A maioria dos serviços por indicação dá errado. Dependendo da pessoa que você colocar no seu lugar na coca, Rodriguinho, não vai dar certo. Dependendo da pessoa que você coloca no seu lugar como um técnico de segurança ali, Marcão, não vai dar certo. Tem que amar demais, tem que gostar. Deu para entender o que eu estou falando? Não adianta eu te dar todos os argumentos. Não adianta eu te dar uma palavra que está embasada na Bíblia. Não adianta o Espírito Santo se mover aqui, igual eu sei que Ele está se movendo na vida de cada um. Não adianta eu te dar toda a lenha necessária, se você não tiver fogo para queimar ela. O problema é o fogo que nos falta, querido.
Aí eu faço uma pergunta para você: o fogo tem ardido continuamente na sua vida? Se não, se o seu diagnóstico é não, glória a Deus, ainda dá tempo, amém? Se o seu diagnóstico é talvez, tome cuidado. Se o seu diagnóstico é sim, seja mais cuidadoso que os outros dois. Se está queimando, você fala: pastor, está queimando, os dois olhos têm que estar abertos. Maldito é o homem que confia no homem. Não é no outro, é em si mesmo. Eu não confio em mim, querido. É por isso que eu não me afasto dele. Porque eu não confio em mim. Eu sou muito impetuoso. Eu preciso de alguém para me guiar, para me limitar. Porque a última coisa que eu quero ser no final é como esse vaso aqui, ó. Eu quero ter perfume. Eu quero refletir o brilho que ele me deu. Eu quero ter uma cor, mas eu quero ter a cor dele. Eu não quero fingir algo. Se esse vaso sumir hoje, ninguém sente diferença. Acabou. Mas se a gente tivesse uma roseira plantada na porta da igreja, muitos iam perguntar: pastor, por que cortaram a roseira? Ninguém sente falta do que é superficial. Ninguém sente falta daquilo que não tem valor. Eu não pago R$2 nessas flores, não tem valor. Mas no dia dos namorados, no aniversário de casamento, eu tenho prazer de investir em um buquê de 80, R$120, porque é verdadeiro, tem valor, necessita de cuidado que tem valor, necessita ser regado, necessita ser o quê? Gerado. Pergunta sobre a sua vida: você tem sido superficial ou verdadeiro? Querido, não é um culto para você sair daqui triste. Na verdade é, né? É para você sair daqui querendo algo novo, amém? Pastor, eu descobri que eu preciso envolver em alguma coisa da igreja para eu estar quente. Então envolve. Então envolve, irmão. Vem mais cedo, vai varrer a igreja, varre a entrada ali da igreja. Procura os líderes jovens, se voluntaria. Vem para o louvor, nós estamos precisando de gente no louvor. Nós estamos precisando de gente para cantar. Não precisa estar numa cela, pastor, precisa estar perto de pessoas de Deus, porque senão eu peco, eu erro. Então vem para perto, mas não abre mão, irmão. Busque estar perto de fogo. Se você estiver perto do fogo, amém, vai te esquentar. Você vai sentir vontade de falar do jeito que o povo fala, de conversar sobre o que eles conversam. Quem está no meio do povo de Deus quer falar das coisas de Deus. O que está errado? Você afastou, você está andando no meio de outro povo, outros costumes, outras práticas, outros alimentos, outras bebidas, outras músicas, outra maneira de pensar. Isso vai te esfriar, logicamente vai te esfriar. O sacerdote, ele não saía de perto do altar. Na linguagem de João Pinheiro, ele ficava pagiando, só de tucaia, como dizia o Jotinha, para não deixar apagar. Vai para perto do povo, vai para perto do fogo, não sai de perto do fogo. Busque pessoas que estão queimando. Evita ficar no meio de gente que está com anemia espiritual. Vai te pegar, é igual o Covid. Pega. Convive com pessoas que não querem nada com Deus, você vai contrair o Covid espiritual. Primeiro aspecto dele, isolamento, vai te fazer abrir mão do povo de Deus. E muitas vezes vai colocar uma máscara na sua vida, que vai te fazer mostrar que está tudo bem. Você chega perto de alguém de máscara, está tudo bem. Cuidado. Essa palavra hoje é sobre você queimar, amém? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eli, faz favor daqui. Tira esse vaso daqui para mim, eu não estou aguentando olhar para esse vaso. Estou com vontade, irmão, de falar um negócio. Esse vaso é porque é da decoração, porque se esse vaso fosse da igreja, eu ia dar uma bicuda nesse vaso. Até ensaiei, pega aquela flor lá para nós, Eli. Até ensaiei um chute nesse vaso, porque pode quebrar, não vale nada. Não é, tem um valor passageiro. É bonito para o momento, é bonito para o momento, mas ficar todo dia aqui você vai enjoar. A gente
precisa ser bonito para a eternidade, Mateus, para nunca enjoar. Ele nunca enjoar da gente. Jesus, Ele quer abençoar quem você é. Ele não quer abençoar quem você finge ser. As coisas às vezes não acontecem porque eu estou fingindo demais para Jesus. Deixa queimar, querido, muda. Deixa queimar, reconhece aonde você está. A primeira coisa é admitir onde você está. Aonde você está? A Bíblia diz sobre eu me despir. Eu me despi de tudo que existe em mim. A Bíblia diz que nós estamos como nus diante do Senhor. Ele sabe tudo que existe na nossa vida. Se é para fazer, faça da melhor maneira. Dedique-se da melhor maneira. Colocarei todos os dias a lenha sobre o altar, e eu vou deixar queimar, eu vou deixar. Colocarei todos os dias. Diga isso, eu quero voltar todos os dias. Sobre o altar, eu vou deixar queimar. Vamos lá, eu colocarei todos os dias A lenha sobre o altar, e eu vou deixar queimar. Eu vou deixar queimar. Eu colocarei todos os dias a lenha sobre o altar, e eu vou deixar queimar. Eu colocarei todos os dias a lenha sobre o altar, e eu vou deixar queimar. Não se apaga o fogo do altar, queimará o fogo do altar. Não se apaga, não se apaga o fogo do altar. Não se apaga o fogo do altar, queimará. Vamos cantar mais uma vez. Eu colocarei todos os dias a lenha sobre o altar, e eu vou deixar queimar. E eu vou deixar. Eu colocarei todos os dias a lenha sobre o altar, e eu vou deixar queimar. Querido, na década de 90, na década dos anos 2000, um pregador chamado Benny Hinn, ele pegava o paletó dele e ele batia nas pessoas. As pessoas caíam no chão. Em alguns lugares o Benny Hinn balançava o paletó e dezenas de pessoas nos estádios caíram. Eu não estou aqui para criticar o Benny Hinn. Talvez Deus deu para ele algumas coisas que não deu para nós. Mas sabe o que eu quero te falar? Nós não podemos queimar com a lenha do outro. Talvez isso não vai acontecer mais. A sombra de Pedro curava as pessoas. Talvez a nossa sombra não vá curar as pessoas. Mas nós temos que queimar não por causa das circunstâncias. Nós devemos queimar não pelos sinais. Nós devemos queimar não pelos milagres. Nós devemos queimar por Ele. Nós devemos queimar por Ele. Porque os sinais também podem passar. Os milagres podem não acontecer. Algumas coisas podem não dar certo. Mas a responsabilidade de colocar a lenha todos os dias, ela é nossa. A responsabilidade é um pouco pela manhã, um pouco pela tarde, mais um pouco à noite, um pouco enquanto eu converso com os meus amigos, mais um pouco de lenha quando eu venho para a igreja, quando eu estou na célula. Eu vou colocando um pouco aqui, um pouco ali,
Eu vou fazer esse fogo aumentar até que ele se torne um incêndio, até que ele não queime só a lenha, até que ele queime a minha vida, até que ele queime a minha vida. Diga: eu colocarei. Sobre altar, eu vou deixar queimar, eu vou deixar. Eu colocarei todos os dias a lenha sobre altar, e eu vou deixar queimar. Diga: eu vou deixar queimar. Eu colocarei todos os dias a lenha sobre altar, e eu vou deixar queimar, e eu vou deixar queimar, e eu vou deixar queimar, e eu vou deixar. Eu vou te dar uma dica. Domingo nós temos culto. Coloque lenha. Coloque lenha, querido. Traga uma pessoa pro Eu Mais Um. Volta às primeiras práticas, quando você falava para todo mundo que estava em volta de você. Você queria trazer todo mundo, até o cachorro, o papagaio da vizinha. Você queria trazer todo mundo. Volta naquele lugar. Eu tenho certeza que você vai estar melhor. E deixa eu te falar uma coisa que veio aqui agora, que o Espírito Santo soprou aqui no meu ouvido agora. Deixa eu te contar algo. O problema não é a ausência de fogo, é a ausência de lenha, viu? A chama dele é inesgotável, nunca se apaga. O fogo do Espírito nunca se apaga. Quem precisa colocar lenha sou eu. Quem precisa colocar lenha somos nós, amém? Estende sua mão, vamos embora para nossa casa? Ah, Senhor, nos leve em paz e em segurança, desfrutando do seu amor, da sua graça, as consolações do teu Espírito e o amor do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Cristo, vai em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Coloque um pouco de lenha na sua vida hoje, em nome de Jesus, amém?